Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. É na consciência que nós estamos defrontados por uma vasta fileira de almas sofrendo, com certeza, ou nos purgatórios chamados diferenciados, que nos eram os característicos dos males que nós fizemos. Quando nós desencarnamos, nós ficamos frente a frente com a própria consciência. E eu não tenho como mentir para a minha consciência. Posso mentir para o mundo enquanto encarnado. Ao desencarnar, eu vou mergulhar profundamente e ficar de cara com a minha consciência. Se eu fiz o bem, eu vou estar bem comigo na minha consciência. Se eu fingir que fiz o bem, evidentemente, eu vou ficar numa situação purgatorial, de sofrimento, de purgar a minha hipocrisia. E se eu fiz o mal, eu vou certamente mergulhar nos abismos das dores terríveis da consciência, do qual, quando eu fui convidado a fazer o bem, eu escolhi fazer o mal. Então, a morte, ela não é uma cigana miraculosa com promessas realmente de qualquer coisa diferente do que eu estou vivendo agora. Quando eu desencarno, a minha consciência vai falar muito alto daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, ou que eu ainda pretendo fazer, ou que eu estou fazendo. Aí, nesse momento, o André Luiz aproximou-se, junto com o doutor Hilário, de uma pessoa, né, com uma expressão fisionômica muito triste, e o doutor Hilário perguntou ao Aulus, aliás, perguntou a essa entidade, né, a esse companheiro, né, de macilenta expressão fisionômica, como é que ele se chamava. Isso o doutor Hilário, que eu também aprendi junto com o André Luiz, e o Aulus é o professor nesse momento. Aí o Hilário perguntou, meu amigo, como é seu nome? Como é que você se chama? E essa entidade perturbada disse, ficou assim meio assim, eu num esforço tremendo e completamente inútil para recordar-se de alguma coisa, disse, olha, eu não tenho nome. Então o Hilário perguntou qual era o nome dessa entidade perturbada e ela nem sabia o nome dela. Ele disse que não tinha nome. Aí o Hilário, mas é impossível. Todos nós temos um nome. E ele disse, eu esqueci completamente tudo, como eu estivesse assim com Alzheimer. E com esse comentário infeliz, doloroso, né, foi dito para o Hilário, o Aulus disse que é um caso de amnésia a ser estudado. Então, o espírito em um estado de esquecimento até do próprio nome, um estado de amnésia. E quando ele foi explicado ao Hilário que ele estava em amnésia, perguntou se aquele fenômeno era natural. O Hilário perguntou para o Aulus, isso é natural acontecer? Ele ficou perplexo com aquilo, a pessoa não lembrar o próprio nome. Isso é natural? Aí o Aulus disse o seguinte, é natural, pode ser natural, em razão de alguns desequilíbrios trazidos da Terra. Mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de uma vigorosa sugestão pós-hipnótica partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Tanto ele pode entrar em processo de amnésia profunda, como ele pode ser também influenciado por hipnotizadores, chamados obsessores, em sua mente, fazendo com que ele não se lembre de nada, ou seja, é um magnetizador que interfere nos recursos mnemônicos do ser desencarnado. Mnemônico é lembrança, ou seja, eles interferem magneticamente, sob o ponto de vista de vampirização, na minha lembrança, e eu perco lembrança de tudo, até do meu nome. Eu perco noção de realidade. Isso acontece em processos graves de possessão, de subjugação. É o caso que nós estamos vendo aqui. Ele encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou na Terra. Assim, considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas às quais se teria associado no mundo físico. Certamente são seres que mexeram com magia negra, mexeram com esses espíritos que ainda estão voltados a manterem-se no mal, negando Deus, o bem, o belo, o amor, batendo de frente contra o Cristo, batendo de frente contra o Evangelho.
são seres que ainda escolheram permanecer no mal. Embora o ser humano não seja mau em essência, mas ele pratica maldade. No tempo dele, ele vai sair. Mas, como esse aí, ele escolheu fazer o mal, desencarnou, esquecendo o próprio nome, por influência espiritual, porque ele se envolveu com processos de obsessores técnicos em magnetismo que sabem mexer na estrutura mnemônica de cada um de nós. Então faz com que nós esqueçamos até mesmo a própria personalidade. É um processo grave, é um processo possessivo, muito grave. É o que está sendo visto aqui, é um dos casos. Existem milhares, milhares e milhares de casos, né? E o Hilário ficou assustado, né? Ele ficou realmente impressionado com aquilo. Aí o Hilário ainda perguntou se era possível essa dominação, porque estava sendo dominado enquanto encarnado, perdeu a memória desencarnado. Seria possível manter esse controle ainda, o obsessor, quando ele estivesse desencarnado? Claro, óbvio. A morte é a continuação da vida física. E, como dizemos, se na vida eterna, porque a vida é eterna, nós possuímos o que nós buscamos. Ele buscou isso. Ele cultivou isso. Encarnado ou desencarnado, vai continuar em processo de perturbação, porque ele buscou nisso. Ele tem capacidade de sair? Tem. Mas, nesse momento, ele não está mostrando